E quando ele falou comigo, gente, veio uma palavra no meu coração: sono. Porque eu estava cansada, eu não sei, entendeu? Estou brincando, né? Mas veio essa palavra, sono, sono. Quem aqui é bom para dormir? Eu sou boa para dormir. Eu durmo com gosto, gente. Quem dorme com gosto aqui? Não é? Dorme com gosto. Quem tem dificuldade para dormir? Tem alguém? Ah, que vocês possam dormir com gosto também. Né? Mas assim, nada atrapalha o meu sono. Ontem teve uma festa lá na rua, né? Que o pessoal fez. E aí a gente chegou tarde, aí deu uma passadinha lá. Aí a gente entrou para ir dormir, né, gente? Porque né, ninguém é de ferro. Aí fui dormir, a galera lá na rua, mó barulheira, e mó gritaria, e mó risada. É bem na janela do meu quarto. Mas, gente, não me atrapalhou. Eu falei, gente, foi tipo canção de ninar para mim. Porque eu deito e, ó, desmaio, né? E tem situações que, às vezes, são constrangedoras que a gente passa por causa de sono, não é? A Carlinha já pensou, né, Carlinha? Quem já passou por situações constrangedoras por causa de sono? Ou já passou por alguma coisa assim que até foi ruim para você, entendeu? Eu já passei, né? Principalmente aqueles momentos que as pessoas estão conversando com a gente, né? E aí você começa a bocejar, e bocejar, e bocejar. Às vezes tem um amigo nosso que ele acaba dormindo no meio da conversa. A pessoa está falando e ele lá, ó, dormindo. Aí depois ele volta e continua da onde parou, entendeu? É muito louco. Mas tem isso. Também tem momentos que o sono coloca a gente em situações difíceis. Porque a gente tem horário, né, para as coisas. Então a gente tem horário para ir trabalhar. Então quem estuda tem horário para estudar. Então, a gente tem os horários, principalmente naqueles dias que são mais corridos, são mais pegados, que você vai dormir tarde, cansado. Então, quem já perdeu hora aqui? Né, Van? Já perdeu hora do trabalho. A gente lá toca o despertador, ai, mais 5 minutinhos, aí põe o modo soneca. Aí toca de novo, ai, dá tempo, mais um pouquinho. Quando vai ver, você acorda na hora que você tinha que estar saindo de casa. É aquela loucura, aquele atropelo, né, gente? É aquele atropelo. Então, o sono, ele é algo natural em nós. Nós precisamos dormir. Tanto é que pessoas que não dormem direito, acaba afetando a saúde, afetando o humor, a disposição, né? Então o sono faz parte de nós, da nossa natureza, a gente precisa recarregar as energias. Só que tem momentos que a gente dorme que passa a ser até perigoso, né? Quando a gente está dirigindo. Eu já passei por situação de eu estar dirigindo na estrada à noite e eu pescar. Sabe? Tipo aquela pescada assim, aquela pescada, né? Já, oi? Essa, o Leandro tem testemunha. Mas já passamos uma vez, a gente foi para Belo Horizonte, eu e o Lê revezamos no volante. E eu sou do dia, né, gente? No dia eu tô super elétrica, faço tudo. À noite eu vou desligando, vai acabando as energias. E eu fui revezar com ele. E aí ele dormiu, a Dé dormiu. É, marido. O Leandro hoje está fazendo a minha lá. E aí, o que acontece? Eu pesquei, né? Pesquei assim, dormi. Na hora que eu voltei, aí eu já chamei o Leandro e já troquei com ele, porque eu não ia aguentar, não. É que nem o Lê falou, a gente voltou ontem, e a gente saiu de lá do hotel 4 horas da manhã. A gente foi dormir, já cansado, tá? De que férias é para isso, né, gente? É para você cansar, entendeu? Aí a gente já estava cansado, e aí a gente foi embora. Então a gente acordou 4 horas, aí pegou o carro e foi embora. E o Lê, gente, falou para mim, põe alguma coisa para a gente ouvir aí, né, marido? Porque eu sou uma copiloto muito boa, ajudo muito meu marido. Aí eu falei, beleza, vou pôr. Aí a gente pôs um podcast, ouviu lá, depois eu fui pôr música. Aí eu coloquei worship, né, gente? Adoração, entendeu?
Deus, vamos adorar a Deus, marido. Então, beleza, né? O marido já estava em outro mundo, pescando, e eu dormi, entendeu? Eu dormi muito, e o Leandro lá, tadinho, no sacrifício para se manter acordado, né? Então, gente, o sono é uma bênção, é necessário, mas tem momentos que se torna perigoso para nós e acaba nos roubando. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre uma pessoa que estava dormindo. Alguém que estava dormindo na palavra de Deus. E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Jonas. Jonas, todo mundo conhece. Então, abra a Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1. A gente vai estar lendo aqui juntos. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Até aí. A palavra do Senhor veio a Jonas. Quem aqui tem buscado em Deus uma palavra, um direcionamento? Nós temos buscado em Deus uma palavra. Nós buscamos com intensidade, com fervor, com fé no nosso coração. Tem muitos que pode estar buscando uma direção de Deus, uma direção, uma palavra dele, já faz um tempo, numa área, e tem perseverado, mas Deus nunca nos deixa sem resposta. O Senhor sempre nos responde. E Jonas, ele recebeu uma palavra do Senhor, gente. Um direcionamento de Deus. E qual foi essa palavra? Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus deu uma palavra para Jonas, um direcionamento para ele, que era para ele ir até a cidade de Nínive, para levar uma palavra de julgamento de Deus, porque o povo lá era perverso. E essa palavra que Deus deu para Jonas, ele ainda fala: vá depressa, vá depressa. Deus, ele tinha uma expectativa referente a Jonas, que Jonas ouvisse a palavra e a obedecesse de imediato. De imediato. Ouviu, vá e já faz. E quando o Senhor nos dá uma palavra, a expectativa dele é que nós estejamos obedecendo depressa, de imediato. Só que Jonas, gente, não fez isso. Vamos continuar lendo, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Gente, Jonas recebeu uma palavra de Deus. Jonas recebeu um direcionamento, o que ele teria que fazer. E Jonas fugiu. Não só fugiu, mas fez ao contrário daquilo que Deus falou para ele fazer. Tipo, Deus tinha mandado ele ir para Recife e Jonas foi para Gramado. Totalmente ao contrário. E muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica indignado, né? Nossa, Deus falou para Jonas ir. Como Jonas não obedeceu a Deus? Como Jonas não foi obedecer? Fez ao contrário. Não, eu iria obedecer. Deus mandou, eu vou fazer. Mas muitas vezes Deus tem falado com você. Deus tem te dado uma direção. E você não tem feito.
E pior, feito ao contrário. Sabe por quê? Porque não é do jeito que você queria. A gente busca em Deus uma resposta. A gente busca de Deus uma direção. E quando Deus nos dá, e não é de acordo com aquilo que a gente achava que teria que fazer, a gente finge que não ouviu. A gente fala, não, vou orar um pouco mais. Deus não ia falar para eu fazer isso. Não, é coisa da minha cabeça. Não vou fazer. Não vou fazer. Só que Deus nunca nos deixa sem resposta. Se o Senhor te der uma direção, se Ele está te dando uma direção, obedeça. Obedeça. Não fuja. Não fuja. Só porque não é do jeito que você gostaria que fosse. Não fuja. Continuando, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. O que aconteceu? Uma tempestade. Quem que fez essa tempestade? O Senhor. O Senhor. Muitas tempestades que nós passamos na nossa vida, pode ser porque nós não estamos em obediência àquilo que Deus falou conosco. Muitas vezes você está se desgastando, você está dando murro em ponta de faca, porque você não tem obedecido. Não tem obedecido. E em meio à tempestade, não entendo que eu estou passando por isso. Porque você não tem obedecido a Deus. Há tempestades que nós passamos, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Olha que coisa, né? Tem a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, relata uma tempestade. Era Jesus no barco com seus discípulos. Eles estavam atravessando o mar. E veio uma tempestade sobre eles. E era uma tempestade violenta. Que os discípulos ficaram com medo de morrer naquela tempestade. E eles foram acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo na tempestade. Tipo Jonas. E os discípulos foram acordar Jesus. E falaram para Jesus: Jesus, o Senhor não te importa que a gente venha morrer? E Jesus foi, se levantou e acalmou a tempestade. Há tempestade sim, que vem sobre as nossas vidas, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, debaixo da vontade dEle. E essas tempestades são para fortalecer a nossa fé. Vem fortalecer a nossa fé. Os discípulos depois ficaram chocados e falaram: quem é este que dá até ordem ao mar e o mar obedece a ele? Então a tempestade veio para fortalecer a fé deles. Mas há tempestades também que nós passamos quando nós estamos em desobediência a Deus, para que a gente volte para o rumo certo, para a direção certa. Para a direção certa. Jesus estava em obediência a Deus. Jonas estava em desobediência a Deus. Em desobediência. Continuando. Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Todos naquele navio, gente, estava com medo, porque o navio ia afundar por causa daquela tempestade. Todos. E todos começaram a fazer tudo o que podia para aquele navio não afundasse. Todos eles começaram a jogar as cargas para que o navio ficasse mais leve. E quantas vezes
Tem pessoas ao seu lado que têm feito tudo o que eles podem para que o seu barco não afunde. Para que seu barco não afunde. Eles têm dado o melhor. Têm falado com você. Têm mostrado. Porque não quer ver o barco afundar. Não quer ver você afundar. Mas sabe como nós estamos muitas vezes? Continuando o versículo 5, parte B. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Estão ao seu redor, fazendo de tudo para que o barco afunde. E você está dormindo profundamente. Profundamente. Você não está tendo noção. Você não está conseguindo enxergar a real situação. A real situação. Porque você está dormindo. Está dormindo. Jonas dormia profundamente. Jonas, ele resistiu a Deus. Deus falou com ele e ele resistiu a Deus. Salmos 81, verso 11 ao 12 diz assim: meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Olha só o que a palavra de Deus fala. Meu povo, no entanto, não quis me ouvir. Muitas vezes nós não estamos querendo ouvir. A gente está tampando os ouvidos. Israel não me obedeceu. A gente é resistente. E a gente não obedece à direção que Deus nos dá. A gente não obedece porque nós queremos poupar a nós mesmos. A gente quer poupar a gente de dor. A gente quer poupar o nosso ego. A gente quer poupar a nossa razão. Nós não queremos abrir mão. Nós não queremos abrir mão. Não queremos. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos. Nós nos tornamos pessoas teimosas. Teimosas. A gente teima em não abrir mão. A gente teima em fazer a nossa vontade. A gente teima. A gente sabe o que é para fazer. A gente sabe. Mas a gente endurece o coração. Endurece o coração. E vivessem de acordo com suas próprias ideias. A pior maldição que pode vir sobre as nossas vidas é a gente ser entregue às nossas próprias ideias. É a gente ser entregue aos nossos próprios desejos. É horrível, porque a gente fica preso. A gente fica preso. E a gente não consegue enxergar mais nada ao nosso redor. Não tem mais discernimento de tão endurecido que fica o nosso coração. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 11, diz assim: por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Jamais entrarão em meu descanso. Você pode estar aqui se desgastando, porque você
não tem ouvido a voz do Espírito Santo que habita em você. Você não tem entrado no descanso, porque você endureceu o seu coração. Endureceu o coração. E nós precisamos levar aquilo que Deus fala conosco a sério, gente. A sério. Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Pai perfeito. Você que é pai, que é mãe, né? Quando a gente ficar falando para os nossos filhos, fala, não, filho, não faz isso. Ó, tenha essa atitude aqui. Vai por esse caminho. E aí seu filho faz ao contrário de tudo que você falou. E aí você vai lá de novo. E vai lá de novo. Porque a gente é pai e mãe, né? A gente é pai e mãe. Mas fala a verdade. Tem hora que você se entristece. Tem hora que você se entristece. Tem hora que você acha que está falando com a parede, não é? E muitas vezes bate a tristeza. Nunca nós vamos deixar de amar nossos filhos. Nunca a gente vai abrir mão deles. Mas muitas vezes a gente se entristece. E tem vezes até que a gente acaba deixando eles seguirem por aquele caminho que eles estão insistindo em ir. Para que eles tenham a experiência. Para que eles tenham a experiência. Porque não está ouvindo. Não está ouvindo. E Deus é nosso Pai perfeito, gente. Deus, Ele não desiste de nós. Ele deu por você aquilo que Ele tinha de mais precioso. Jesus deu a vida dele por você. Morreu em seu lugar. Tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Morreu uma morte vergonhosa, porque aquela vergonha era nossa. Ressuscitou e nos deu do seu Espírito. Mas muitas vezes nós estamos entristecendo o coração do nosso Pai. Porque Deus é Deus e Deus sente. Deus ama. A gente leu aqui em Hebreus, na minha ira, Deus se ira. Deus é Deus, gente. Mas Deus tem sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. E talvez nós estejamos entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. Por causa da dureza do nosso coração. Da dureza do nosso coração em obedecer. Em obedecer. Quando resistimos ao Espírito Santo, apagamos Ele em nossas vidas. E quando isso acontece, ficamos como quem dorme. Ficamos como quem dorme. E gente, quem está dormindo, sabe que está dormindo? Eu não sei. Eu vou deitar para dormir. Mas aí eu dormi, eu não sei que eu estou dormindo. Porque você dormiu. Você dormiu. E você está sonhando. E aquele sonho para você parece que é verdade. Que você está vivendo aquilo. Quantas vezes, quem aqui já acordou até perdido, não sabia nem que dia que era? Já aconteceu comigo. Né? A gente acorda, opa, peraí, que dia que é hoje? É bom quando é fim de semana, né? Que você acorda cedo, aí olha, é fim de semana, posso dormir mais. Ruim é quando você acorda e você tem que sair correndo. Mas quem está dormindo, gente, não sabe que está dormindo. Não sabe que está dormindo. Misericórdia. Talvez você possa estar aqui hoje e você está dormindo, achando que está acordado. Achando que está acordado. Preso nas suas razões. Insensível ao Espírito Santo. Apagando Ele em sua vida. Aquilo que nós temos de mais precioso é o Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos convence. É Ele que nos dá a direção. É Ele que nos dá
toda a capacidade que nós precisamos para obedecer e nos posicionarmos naquilo que Ele ministrou ao nosso coração. E se nós ficarmos resistindo, o que vai ser de nós, gente? O que vai ser de nós? O que vai ser? Nós vamos achar que estamos vivos, mas estamos mortos. Que nem fala em Apocalipse. A igreja tem fama que está viva, né? Mas está morta. Mas está morta. Jonas, ele havia apagado Deus na vida dele. Não foi no momento que ele não obedeceu, virou as costas e fez tudo ao contrário. Foi antes. Antes de nós lermos o capítulo 1, verso 1. Jonas já estava insensível a Deus. Ele, um profeta. Tanto é que o livro de Jonas começa, Deus dando a palavra e Jonas já desobedecendo. Jonas já estava insensível. Só que Jonas achava que era o bom, que estava vivo, que estava bem. Afinal de contas, ele era um profeta. Afinal de contas, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na cela, eu estou no culto. Só que já está com a mente cauterizada, com o coração endurecido. Jonas, ele orou a Deus. Se você for ler mais adiante, Jonas foi jogado para fora do barco. A única coisa que acalmaria aquela tempestade era se Jonas fosse jogado. A tempestade clamava por Jonas. E Jonas foi jogado, engolido por um peixe. Gente, Jonas estava como se fosse morto para aquelas pessoas ali do navio. Foi engolido por um peixe. E ele orou de dentro do peixe. Jonas só orou de dentro do peixe, que ele foi jogado e caiu lá no peixe. E o único jeito que tinha, gente, eu vou orar. E quantas vezes a gente só não ora, porque aí o negócio já foi pro brejo. Não tem mais jeito. Então eu vou orar. Jonas orou. O Senhor fez que o peixe o vomitasse. E o Senhor deu a mesma palavra para Jonas: vá a Nínive. Até quando nós vamos ficar insistindo na desobediência? Até o ponto de você ser engolido por um peixe? Até um ponto de você ser vomitado? Há situações na nossa vida, gente, que não tem volta, sabia? Que não tem volta. Que a gente vai precisar lidar com as consequências. Será que a gente vai ficar esperando chegar a esse ponto? Nós não podemos. Não podemos. O Senhor, Ele te ama. Ele é um Pai que ama. Ele é um Pai que ama. E se Ele tem te dado esse direcionamento, obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Obedeça ao Senhor em perdoar, em abrir mão da sua razão. Obedeça ao Senhor em se reconciliar. Obedeça ao Senhor em mudar de atitude. Não fique segurando, é o meu jeito, eu sou assim. Não segure. Deus já tem falado com você. Muitas vezes Deus tem falado: olha, solta isso que isso vai te afundar, isso vai fazer mal para você. Mas você insiste em ficar segurando. Que nós possamos nos posicionar e não irmos tão endurecidos até o ponto de sermos engolidos por isso. Jonas,
Jonas, ele só orou e só obedeceu depois, porque foi vomitado. E não foi de todo o coração, gente. Porque ele foi para Nínive. Nínive era uma cidade que precisava percorrer 3 dias essa cidade. Ela era grande, tinha muitas pessoas, para que Jonas anunciasse a palavra de Deus a todos. Jonas andou Nínive 1 dia. 1 dia. Depois você lê na sua casa. Anunciou a palavra. Foi e falou. Porque não era aquilo que ele queria fazer. Não queria fazer. Anunciou. Só que aquele povo que Jonas olhava e via como pecadores merecedores da morte e do juízo de Deus, aquele povo ouviu a palavra de Jonas. Aquele povo se arrependeu. Se humilhou diante do Senhor. E o Senhor poupou aquele povo. O Senhor poupou aquele povo. Jonas, ele achava que estava vivo. Ele achava que estava melhor do que aqueles pecadores. Mas na verdade, os pecadores se encontraram em condição melhor que Jonas. Porque eles despertaram do seu sono. E Jonas continuou dormindo espiritualmente. Espiritualmente. Quem está dormindo se torna insensível à voz do Espírito Santo. Não ouve mais. Não ouve mais. Quem está dormindo se torna insensível às circunstâncias ao seu redor. Está desmoronando, gente. Está desmoronando. Está desmoronando a família. Está desmoronando o casamento. Está desmoronando a pessoa em si por dentro. Mas ela é insensível. Não consegue enxergar. Você já viu uma pessoa indo por um caminho? Você sabe que aquele caminho que a pessoa está indo é errado. O fim desse caminho é destruição. Mas a pessoa insiste em ir. A pessoa insiste em seguir com aquilo. É quem está dormindo. Quem está dormindo se torna insensível à sua real condição. Insensível à real condição que ela se encontra. Acha que está bem, mas não está. Está mal. Está mal. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 12, verso 41, diz assim: No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Olha o que Jesus disse. Que o povo de Nínive ia julgar aquela geração. Porque eles ouviram a palavra de Jonas e se arrependeram. Se arrependeram. Gente, arrependimento não é a gente parar de fazer aquilo que a gente estava fazendo errado. Arrependimento não é só você estar indo na direção contrária, assim como Jonas, e aí eu estou indo para cá na direção contrária, eu paro, me arrependi. Não, arrependimento é eu não ir mais naquela direção e ir para uma direção totalmente oposta àquela. Totalmente. É eu deixar de ir para Tarsis e voltar a ir para Nínive. É eu deixar de roubar, que nem diz a palavra de Deus em Efésios. Você que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos. E dê generosamente àqueles que precisam. Você deixou de roubar, você passou a trabalhar, e você passou não só a trabalhar, mas a ajudar. Isso é arrependimento. Arrependimento é isso. E como nós podemos despertar desse sono, gente? Como a gente pode despertar do sono se a gente acha que está acordado? Primeiro lugar,
Nós precisamos que alguém nos ajude a acordar. Ninguém acorda sozinho, né? Assim, entre aspas, de vez em quando. Né? Mas a gente precisa de um despertador. A gente precisa de alguém que vai lá e acorde a gente. Nós precisamos. Jonas passou por isso. Jonas capítulo 1, verso 6 diz assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas estava dormindo profundamente. E no porão do navio, Jonas estava sozinho. Sozinho. E se aquele capitão não fosse acordar Jonas, ia morrer todo mundo junto e Jonas também. Não ande sozinho. Não se isole. Não se isole. Tenha pessoas maduras espiritualmente ao seu lado. Pessoas que te amam de verdade. Que são mais maduras que você. Que vai chegar e você vai ver você dormindo. E vai te acordar. E vai falar: acorda, Gabi, levanta. Levanta, para de dormir. Muitas vezes a gente não gosta de ser acordado, não é? A gente está dormindo tão gostoso, tão acomodado ali, tão aconchegante ali, que a gente fica até com raiva da pessoa que acordou a gente, não é? Fica até bravo, com raiva, porque você está ali acomodado. Não sinta raiva das pessoas que tem te alertado. Muitas vezes a gente fica bravo com as pessoas que vêm falar a verdade para nós, porque a gente não quer ouvir, porque a gente já está acomodado naquilo. Ande ao lado de pessoas maduras. Ouça essas pessoas. Elas amam você. Elas amam você e elas não querem te ver dormindo. Não querem te ver dormindo espiritualmente, morto espiritualmente. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 18, verso 1 diz: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. A pessoa isolada pensa só em si mesma e rejeita o bom senso, rejeita, né, a sensatez, ó, se rebela contra a sensatez. Misericórdia. Se você estava andando sozinho até hoje, abra mão disso. Ande ao lado de pessoas maduras, que vão poder te ajudar, que vão poder te acordar, que vai poder falar para você: oh, acorda, levanta, levanta. Se você tem visto alguém dormindo, ame essa pessoa. Fala para ela: levanta, levanta. A palavra de Deus fala: desperta tu que dormes e Cristo iluminará. Amém? Desperta, desperta. Como nós podemos despertar? Sendo humilde o suficiente para mudar de rota. Não basta só você ser acordado, mas você precisa ter humildade para reconhecer que você está indo na direção errada e mudar a sua rota. Mudar de rota. Pondere, avalie aquilo que estão te alertando, a ponto de você dar meia volta e seguir para o lado contrário que você estava indo. Arrependimento é mudança de rota, como eu tinha falado. É mudança de rota. E em terceiro lugar, submeta-se a Deus e se aproxime dele. Submeta-se ao Senhor. A nossa tendência é, quando a gente está dormindo, indo pelo caminho errado, não obedecendo a Deus, é nos afastarmos dele cada vez mais. Nos afastarmos dele, porque a gente se autoacusa. Mas o que Deus espera de nós é que nós nos submetamos a ele e nos aproximemos dele.
Se aproxime do seu pai. Volta ao seu pai. O seu pai está esperando para que você volte-se a ele. A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 4, versos 7 ao 10. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Resistir, gente, não é o Espírito Santo. Resistir não é a Deus. Nós precisamos resistir ao diabo. A Deus nós precisamos nos submeter. Nos submeter. E ele fugirá de vocês, o diabo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Você vai se aproximar de Deus? E muitas vezes a gente não se aproxima dele porque a gente acha que vai ser rejeitado, porque a gente fez o errado, desobedeceu. Mas Deus vai se aproximar de você. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Quantos não estão com a mente dividida, servindo a dois senhores, porque endureceu seu coração? Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Humilhe-se diante do Senhor. Chega diante do Senhor com o seu coração sincero, quebrantado. Em Jeremias, tem um capítulo que fala, né? Que os mestres, os responsáveis espirituais pela nação, falava paz, paz, mas na verdade não havia paz. Que você pare de falar, tá tudo bem, quando na verdade não está. Na verdade não está. Aproxime-se do Senhor nessa noite. Aproxime-se do Senhor com o seu coração quebrantado. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você está indo por um caminho errado e que você precisa mudar de rota. Em nome de Jesus Cristo. Gente, Jonas, lá no capítulo 4, para a gente encerrar. Jonas anunciou a palavra para o povo de Nínive. O povo daquela cidade se arrependeu. Se arrependeu. Se aproximaram de Deus. Se arrependeram. E a palavra que Deus tinha trazido de julgamento sobre aquela nação, de destruição, Deus não cumpriu aquela palavra. Deus não os destruiu, porque eles tinham se arrependido. Jonas ficou irado, gente. Irado com Deus. Jonas pediu para morrer. Olha, Jonas estava com o coração dele tão duro, que ele até falou para Deus: por isso que eu não queria ir para Nínive, porque eu sabia que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus de misericórdia, e que não ia cumprir a palavra. Jonas queria julgamento sobre Nínive. Jonas queria isso, que aquelas pessoas morressem, que aquela cidade fosse destruída. E Jonas falou: quero morrer. Aí Deus não desistiu de Jonas. Deus foi lá, Jonas ficou sentado num lugar onde ele podia ver a cidade. Deus fez que uma planta crescesse e que fizesse sombra sobre Jonas, para que Jonas não sentisse aquele calor do sol sobre ele. Jonas ficou feliz da vida com a planta. Só que no dia seguinte veio uma larva, uma lagarta, né? E atacou a planta. E a planta morreu. E sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou revoltado,
porque a planta tinha morrido. E aí ele queria morrer mesmo, aí ele queria morrer bem morrido, né? E aqui, em Jonas capítulo 4, verso 9, diz assim: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Jonas cheio da razão, né? Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha como encerra o livro de Jonas. Olha como encerra. A que ponto que a gente pode chegar quando nós endurecemos o nosso coração e insistimos em não ouvir a voz de Deus? Nós nos tornamos totalmente insensíveis, sem discernimento algum espiritual. Sem discernimento algum espiritual. Que esta noite seja uma noite de examinarmos a nós mesmos e sermos bem sinceros. Seja sincero diante do Senhor. Sincera. Sincero com você mesmo. Porque muitas vezes a gente quer até passar um pano para nós, né? Que a gente nem é sincero com nós mesmos. Seja sincero. Será que você está no caminho certo? Será que você está obedecendo aquilo que o Espírito Santo tem falado para você? Será que você não tem resistido? Porque você quer se autopreservar. Seguir a Jesus tem que ser do jeito dele, não do nosso. É do jeito dele. Jesus fala: se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Quer ser discípulo, tem que ser do jeito dele. Ele é Deus soberano. Amém. Ele é Deus soberano. É um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, mas é Deus soberano, poderoso e justo. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos.